1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 5. Primeira Coríntios, capítulo 10, do verso 1 a 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Vamos ler mais uma vez. Eu gostaria que os irmãos e irmãs olhassem para a sua Bíblia e acompanhassem, e atentasse aí a essas palavras. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Veja essa expressão espiritual, quantas vezes ela se repete aí. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra também espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Vamos ter uma palavra de oração mais uma vez? Senhor, mais uma vez confiamos a Tua palavra em Tuas mãos. Pedimos ao Senhor que guarde esse tempo, guarde a nossa mente e também desperte os nossos corações para a Tua palavra. Te pedimos, ó Espírito Santo, que revele a palavra aos nossos corações. Pedimos que o Senhor possa nos conduzir neste tempo, nos guiar ao entendimento, ao conhecimento da Tua palavra. Dá-nos, ó Senhor, um coração simples diante da verdade da Tua palavra. Mostra-nos, pelo Teu Espírito, a realidade que está por trás destas palavras que nós lemos. Nós Te pedimos, ó Senhor, por esse tempo, confiantes que assim o Senhor nos guiará mais uma vez, porque dependemos de Ti para falar, dependemos de Ti para ouvir. Então fala, ó Senhor, aquilo que o Senhor deseja, e Tu mesmo interprete para nós aquilo que o Senhor falou. Obrigado mais uma vez, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, o meu intento do coração para esta reunião é falar a respeito de duas ordenanças singular da parte de Deus. E o Senhor colocou isso ao meu coração porque sábado que vem nós teremos um batismo de um irmão. Então, gostaria de trazer para os irmãos essas duas ordenanças, duas realidades espirituais e mostrar resumidamente não só a importância, mas especialmente o sentido espiritual e a realidade da
mesa do Senhor, que nós acabamos de partir o pão e tomar o cálice, e também do batismo. São duas ordenanças do Senhor, que falam do Senhor, e que mostram aí uma certa semelhança entre a mesa e o batismo. E nós sabemos que é muito mais do que uma ordenança do Senhor. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, não é? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança do Senhor. Mas de acordo com esse texto, essas duas ordenanças, a mesa e o batismo, elas possuem uma realidade espiritual. E é exatamente esse é o ponto que nós precisamos tocar. Porque a realidade vem por meio da palavra de Deus, atingindo o interior das nossas vidas, nossos corações, e volta, então, como uma manifestação exterior. Essas duas coisas não podem ter outro caminho. Essas duas coisas não vão ganhar realidade espiritual vindo de coisas exteriores. Mas elas têm realidade interior e por isso elas se manifestam de maneira exterior. Então nunca de fora, sempre de dentro. O princípio para isso, em todas as coisas na palavra, é simples, mas profundo. É o princípio da encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aquele Logos eterno que estava em Deus, ele se manifestou em carne. O Verbo encarnado de Deus, manifestando toda a vontade de Deus, manifestando o coração de Deus de maneira palpável, de maneira conhecida para todos os homens. O Logos eterno se fez carne no tempo e na história. Então nós temos a manifestação, nós temos a rema de Deus. Nós temos a realidade espiritual do Logos, de maneira prática, de maneira palpável, né? Então, Logos e rema. Se o Logos ficasse na eternidade, de que adiantaria? Ninguém seria salvo, né? Então, vem do coração de Deus e manifesta no tempo, na história, aos homens. E nós somos, então, salvos por esse Verbo encarnado de Deus. Esse é o princípio para todas as coisas. Estabelece o princípio para todas as coisas. Então, meu desejo é tocar a realidade desses dois eventos aí. A mesa do Senhor, porque a mesa do Senhor mostra o coração de Deus, porque revela a pessoa e a obra de Cristo, a ceia da qual nós nos alimentamos e a mesa que fala da comunhão. A ceia fala da pessoa e da obra de Cristo, nosso alimento, não é? E a mesa fala da comunhão que temos em Cristo Jesus. Então guarde isso, mesa aponta para essa realidade, comunhão que temos em Cristo Jesus. A comunhão dos santos só é uma verdade, uma realidade por causa da ceia, por causa do pão partido, por causa do sangue derramado. Então nós temos aí esse conjunto que foi então ordenado pelo Senhor para que todas as vezes que seu povo estivesse reunido, eles pudessem fazer memória do Senhor. Então, por um lado, nós temos já a mesa mostrando a centralidade da vontade de Deus no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Deus. E por isso que a mesa, então, encontra um lugar de extrema importância na casa de Deus. Foi o Senhor mesmo que estabeleceu, e quando o Senhor introduz a realidade espiritual, já que esses versos que nós lemos mostram a figura, a sombra, mas nós vivemos agora a realidade. Então, nesses versos que lemos, nós temos as duas coisas. Nós temos aqui na figura, na sombra, o batismo, e nós temos aqui também na figura o pão, a comida, o alimento.
aqui chamado de manjar espiritual. Nós comemos do pão e tomamos do cálice. Nós nos alimentamos do Senhor, espiritualmente falando. Por isso que quando não nos alimentamos, enfraquecemos. Porque esse alimento é espiritual. Este é o meu pão, o meu corpo. Este é o cálice, aponta para a realidade espiritual. Pelo Espírito Santo, quando nós tomamos do pão e bebemos do cálice, isto é uma realidade espiritual, para a vida ou para a morte. Para as duas coisas. Realidade espiritual aponta para isso, vida ou morte. Então, unindo essas duas coisas, nós temos uma outra informação importante sobre batismo e mesa. É o testemunho do Senhor. O testemunho do Senhor. Quando a mesa é posta, nós temos o maior testemunho do Senhor. É o maior. Por isso a centralidade, queridos irmãos, da mesa. Por isso que a mesa deve ser primazia nos nossos corações, na medida que nós vamos conhecendo o Senhor. Porque a mesa fala dele. Deixar a mesa, desprezar a mesa, como ela possui realidade espiritual, é deixar de lado o Senhor. É colocar num patamar menor o seu sacrifício, o pão e o cálice, o seu sangue derramado, o pão partido. É por meio desta obra que nós fomos salvos. Então, diminuir ou desprezar a mesa é desprezar a obra e a pessoa de Cristo, já que isso é uma realidade espiritual. Quando nós perdemos isso, essa mesa se torna um ritual. Observe que quando se perde a realidade espiritual do batismo, o batismo se torna algo também sem nenhuma realidade, e ele é feito simplesmente porque tem que fazer. Ambos se perdem quando não se considera a sua essência e a sua natureza. Quando não compreendemos a realidade do batismo, se cria no meio do povo de Deus muitos batismos, enquanto que a Bíblia vai nos mostrar a realidade de um só batismo, o batismo da nossa morte, do sepultamento e da ressurreição. Eu não vou propriamente falar do significado dele em si, mas quero fazer sempre um paralelo e uma comparação dessas duas coisas, que são duas ordenanças. É muito triste, de fato, nós vermos que a mesa tem sido perdida no meio do cristianismo, sem considerar toda a realidade que ela possui. O fato do cristianismo deixar a mesa, ou nós deixarmos a mesa, nós já estamos aquém. E pecamos contra o Senhor, que professamos ser o nosso Senhor. Então o nosso Senhor para nós, Ele deu uma ordem. O desejo de Senhor é que nós venhamos ganhar realidade desta ordem. Mas o fato é, Ele é teu Senhor? Ele é o nosso Senhor? Então se nós somos os seus escravos, e Ele é o nosso Senhor, cabe a nós partirmos o pão e tomarmos do cálice. E todo aquele que crê no Senhor, cabe a esse irmão ser batizado, porque essa é uma outra ordenança. Irmãos, quando nós olhamos para os dias que nós estamos vivendo, é uma tristeza ver o que tem sido feito com o chamado batismo. O entendimento errado, feito de maneira inadequada, porque temos abandonado a palavra de Deus. Então perdemos o sentido do batismo. Irmãos, quando se batiza para mudar de lugar, é uma afronta ao Espírito Santo. Os diversos batismos, enquanto a palavra está falando, há um só batismo. Há uma só fé, há uma só vocação, há uma só mesa. Não é? Então, diversos batismos para mudar de lugar, de instituições humanas, para cá e para lá. Isso é o homem tomar o lugar
do Espírito Santo, que de uma vez para sempre, nos batizou pelo Espírito Santo, quando cremos no corpo de Cristo. Há um só corpo, uma só fé. Por meio da morte de Cristo, sepultamento e ressurreição, o Espírito Santo nos batiza em um só corpo. E agora somos participantes do corpo de Cristo. É por isso que quando então alguém tira isso, ou pede um outro batismo, novamente, os irmãos compreendem o que está acontecendo? Seja quem for, seja qual for a instituição, ela está tomando o lugar da obra que o Espírito Santo realizou em nos batizar no corpo de Cristo de uma vez para sempre. Como que alguém usurpando ou tirando desse lugar que foi feito em Cristo pela sua morte, sepultamento e ressurreição, e trazendo a realidade pelo Espírito Santo, pelo batismo. Né? Então, isso entristece o Espírito Santo. E isso acontece em nossos dias. Precisamos retornar na convicção da palavra de Deus, em fé e obediência. E assim também a mesa. Você vê duas importantes realidades dadas à igreja. Duas que são singulares. Duas que são importantíssimas, porque as duas mostram o sacrifício de Cristo. Os irmãos percebem o que o diabo tem feito nesses dias? Ele tem desmontado duas realidades singulares no meio do povo de Deus. Ele simplesmente tem desmontado essas duas realidades importantes, ou duas ordenanças que o Senhor estabeleceu: a mesa e o batismo. Então, graças ao Senhor, no sábado, nós teremos um irmão que vai se batizar. Mas penso que esse tempo de hoje, de meditação, é para nós. E gostaria que nós olhássemos para nós mesmos, diante do Senhor. Não propriamente ficasse olhando para o irmão que vai se batizar, porque a mensagem não é para ele. É também para ele. Para que ele ganhe mais convicção da sua fé naquilo que ele creu. Mas é para nós. É para nós. Tanto nós que já caminhamos e partimos o pão vez após vez, onde nós estávamos em comunhão com os homens, e eu comentei algo sobre a mesa do Senhor. Muitas vezes nós pensamos desta forma, que a mesa do Senhor, a presença na mesa do Senhor é necessária para os mais novos. E nós vimos ali, à luz de 1 Coríntios mesmo, capítulo 11, que na realidade ela é importante para todos, mas na medida que nós vamos crescendo no Senhor, se entende, de alguma forma ou de outra, que nós estamos adquirindo discernimento dela, certo? Se nós estamos crescendo no Senhor, deveríamos estar ganhando discernimento da mesa do Senhor e discernimento do batismo, é a palavra usada ali em 1 Coríntios 11. Discernimento. Então, quanto mais discernimento da mesa do Senhor, da ceia, deveria produzir algo em nossos corações, no interior. O quê? Mais necessidade de presença na mesa. Não é? Então, os mais novos estão ganhando discernimento. E muitas vezes nós lançamos fardo e peso sobre os mais novos. Eles têm que estar na mesa. Mas a palavra vem diretamente para nós, que de alguma maneira falamos que estamos tendo discernimento dela. Então, quanto mais discernimento, mais necessidade, e necessidade mesmo, porque o discernimento espiritual, qual é? Quando ele vem sobre nós, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Isso não é automático, logo que cremos no Senhor. Isso é progressivo. Quanto mais caminhamos, não nos tornamos mais independentes. Não importa o quanto você conheça da palavra. Quanto mais nós conhecemos e mais discernimento temos do Senhor e da sua obra, mais discernimento temos de quem nós somos e mais nos vemos como dependentes.
dependentes da mesa do Senhor. Como que necessitamos tanto deste alimento. Porque sem ele nós não podemos viver. Isso é crescimento espiritual. Então que o Senhor nos ajude. Essa é a realidade, então, da mesa do Senhor, né? Da mesma forma, o batismo. Agora vamos focar um pouco na questão, então, desses dois testemunhos. Aí, vamos colocar dessa forma. 2 testemunhos. O texto que lemos aponta para um grande testemunho. Lá atrás, né? Nós temos aí a nuvem e o mar, que de alguma maneira representam claramente aí no texto, porque o texto já está dizendo, o batismo que ocorreu lá com aqueles ali no tempo de Moisés. Por isso que o texto está relacionado a Moisés. A nuvem, ela é uma figura, né, do Espírito Santo. E o mar, água, batismo. Né? Observe que eles primeiramente foram libertos pelo sangue derramado do Cordeiro. E isso veio antes da nuvem e antes do mar, da travessia do Mar Vermelho. E o Mar Vermelho vai falar dessa submersão, batismo. Então vamos buscar ser o mais bíblico possível, assim como a mesa, assim como esses elementos. Nós podemos olhar para esses elementos e falar assim, o que importa? Não é? O que importa se tem um cálice, se tem um pão, se o pão é sem fermento? Ora, isto importa muito, não pelas coisas físicas, mas pelo significado de cada uma delas. Por que um cálice? Porque na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou um cálice. É por isso. É assim que está escrito na palavra de Deus. Eu não estou dizendo que não pode tomar dos copinhos que estão ali. Nós estamos falando do sentido espiritual. Então, amém. Se não queremos tomar do cálice, se queremos tomar do copinho, devemos entender a realidade espiritual do cálice. Então, irmãos, não deixe cair na sedução para você fazer crítica do cálice. Se você quer tomar do copinho, tome do copinho, entendendo a realidade do cálice. É interessante que logo a sedução do diabo lança coisas na nossa mente e logo nós vamos contra aquilo que a palavra descreve. Porque o inimigo está atuando a todo tempo. Você pode observar em qualquer lugar. O primeiro espanto e assombro e crítica, porque o cálice, nesses dias, nós não podemos olhar para essa crítica aí. Nós temos que olhar para o sentido do cálice. Independente se nós tomamos dele ou não, do copinho. Não é essa a questão. A questão é o que ele representa e por isso ele está aí. A mesma coisa o pão. Porque o pão que está aí é feito sem fermento. Porque o nosso Senhor Jesus, o pão celestial, é sem fermento. Ah, que importa pôr um pão aí com fermento? Bom, é um pão. Mas quando ele é posto, ele vai revelar uma realidade espiritual. E a realidade espiritual é essa. Independente das opiniões. A realidade espiritual é essa, na palavra de Deus. Ele, o pão celestial, é um pão sem fermento. E ponto final. E ele colocou um cálice e deu aos seus discípulos. Porque só existe uma obra, só existe um homem que derramou o seu sangue, o sangue da nova aliança. Nenhum outro sangue derramado terá valor. Um cálice, um pão partido, porque foi o corpo do Senhor Jesus, pão partido, certo? O corpo do Senhor Jesus, o corpo do Senhor Jesus, o indivíduo foi partido, certo? Depois da sua morte, sepultamento, porque nós estamos também falando do batismo. Você está acompanhando aí o raciocínio das palavras? Nós estamos falando da mesa.
Mas parece que agora nós já estamos falando do batismo? Sim, porque a mesa e o batismo mostram uma realidade espiritual. Então, se a mesa é o testemunho do Senhor e é da pessoa e obra, o batismo é o testemunho do efeito da pessoa e obra de Cristo em nós. Os dois são testemunho. O testemunho que Deus deu acerca do Filho e da sua obra, e o testemunho que nós damos acerca do Filho e da sua obra. Então, nosso Senhor Jesus entrou na morte. Ele foi sepultado, imerso. Ele sumiu. E depois de 3 dias, ele ressurgiu. Mostrando que agora uma nova vida. Ele ressurgiu da mesma maneira que ele entrou no túmulo. Ele ressurgiu com um corpo glorificado. Não é? Não foi assim que ele ressurgiu? E por isso que ele apareceu aos seus discípulos. Ele entrou na morte, ele é sem pecado, a morte não pôde reter o Senhor Jesus, passa pela sepultura, ele ressuscita com um corpo glorificado e se apresenta aos seus discípulos. Então esse é um testemunho, esse é o batismo. Né? E por isso que o Senhor Jesus também foi batizado por João Batista nas águas. Ora, Jesus não é pecador, mas ele está apontando para aquilo que deveria ser realizado. E ele também está apontando para a sua própria morte, sepultamento e ressurreição. E aquilo que todos os pecadores, então, deveriam passar. Pelo mar na figura, a nuvem, o Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para essas figuras, o que nós temos antes? O cordeiro morto. Antes dessas duas coisas. A nuvem e o mar vermelho vieram depois. Não é? Então, primeiro, o sangue derramado. A morte do cordeiro. Então, aí sim, eles vão passar ali no mar vermelho, vão ser agora conduzidos depois dali, de que maneira? De uma nova maneira, uma novidade de vida. Eles agora são propriedade de Moisés. Eles não mais são propriedade de Faraó. Eles são propriedade de Moisés, porque eles passaram pela água do Mar Vermelho. Eles não são conduzidos pela carne. Eles são conduzidos pela nuvem, porque eles pertencem ao corpo ali, unido a Moisés, que é uma figura, um tipo de Cristo. Então, quando nós somos batizados e nós saímos do batismo, nós saímos para andar em novidade de vida. Não mais como a velha vida, mas como uma nova vida. Não guiados pela carne, mas guiados pelo Espírito. Batizado nesse corpo, o corpo de Cristo. Tendo então Cristo mesmo como cabeça do seu corpo. Um testemunho, batismo. Então, qual é a nossa reflexão que devemos fazer sobre essas duas coisas que são testemunho do Senhor, né, do Senhor, a mesa, e um testemunho que nós damos do efeito da pessoa e obra de Cristo. Então, acho, irmãos, que isso é para todos nós. Não para quem vai ser batizado, mas para cada um de nós que está aqui, que passou pelo batismo. Não é? Então, será que não é o momento de cada um de nós não olhar para quem vai ser, mas olhar para nós? E fazer a seguinte pergunta, seja quanto tempo tenha passado, né, desde o nosso batismo, seja 5 anos, 10 anos, 20, 30, 40 anos, nós devemos olhar para o testemunho e perguntar assim, como está o nosso testemunho? Esse mesmo que nós demos talvez há 5, 10, 20, 30 anos atrás. Porque o batismo é um testemunho de uma realidade, veja a ordem, primeiro o cordeiro morto,
sangue derramado, cordeiro imolado. Então, a nuvem e o mar. Viu a ordem? Então, quando nós damos testemunho, quando vamos passar pelas águas, é um testemunho. Um testemunho diante de Deus, um testemunho diante de todos aqueles que estavam naquele dia presentes no seu batismo. Talvez pessoas conhecidas, parentes, não sei. O fato que damos um testemunho perante Deus, perante os anjos de Deus, perante os anjos caídos. Agora, todos esses, a partir deste dia, eles olham para nós. Eles continuam olhando desde o nosso batismo. Porque aquilo foi um testemunho. E eles estão olhando para nós. E por isso que essa pergunta, ela é fundamental. Como está o nosso testemunho de Cristo? Como está o nosso testemunho daquilo que nós comemos e bebemos? Não é o próprio diabo, Satanás, que vai diante de Deus como acusador? Mediante as coisas que ele vê? Graças ao Senhor pelo sangue derramado, não é? Que nos purifica de todo o pecado. Mas isso não muda o fato, que talvez diariamente ele vai lá assim, olha lá aquele irmão que deu o testemunho lá no batismo. E graças ao Senhor realmente nós temos o sangue. Mas irmãos, isso não deve impedir nossa reflexão de como está o nosso testemunho. Porque esses anjos, Deus, os homens, as pessoas que nos conheceram, as pessoas que ali estavam, sejam parentes, sejam amigos, sejam irmãos em Cristo, pode estar olhando e falar assim, olha este que foi batizado, olha como ele está, olha como está o seu falar, seu proceder, sua conduta, olha o que ele posta nas redes sociais, testemunho. Então é para nós, porque nós estamos falando de uma realidade espiritual. Deus continua olhando para nós, os anjos continuam olhando, sim, aquelas pessoas que sabem que nós passamos pelo batismo, vão continuar olhando para nós. Então que o Senhor nos ajude a ser de fato esta realidade espiritual que expressa o pão e o cálice, a partir do dia que damos testemunho do batismo. Olhe para esse texto novamente, porque aqui nós temos duas coisas. Por isso que selecionamos aí essa porção, porque aqui nós encontramos essas duas realidades. Então, vamos ler novamente aí. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, falando dos pais lá do Antigo Testamento, né, estiveram todos sob, está vendo aí, sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Então, está falando do quê? Batismo, não é? Como falamos, o Espírito Santo nos batizou em um só corpo. Se você quer ler esse verso, vá um pouco à frente, 1 Coríntios 12. Você já tem esse verso aí. Então, é instrução, por um lado, para quem vai se batizar e considerar a importância dele. E por isso que nós falamos sobre a afronta, né? Quando se pratica diversos batismos, anulando aquilo que o Espírito Santo fez de uma vez para sempre, em todos aqueles que creram na obra e sacrifício de Cristo, que também tem duração permanente, né? Não é passageiro, não tem um fim. Os que morreram com Cristo, que foram sepultados com Cristo, que ressuscitaram com Cristo, que nasceram de novo, têm dentro deles o quê? O Espírito de habitação. E isto é permanente. Ninguém precisa mais tirar isso. Não precisamos passar por um outro batismo. Agora, precisamos ganhar realidade, sim, espiritual do batismo. Aí sim. Nós não precisamos de um rebatismo. Né? Não precisamos. Precisamos ser fiéis à palavra e ganhar a realidade dele. Então, por isso a importância do mar ali, porque a ideia é o quê? Submersão. Então, como nós falamos dos elementos, vamos procurar manter com fidelidade o sentido espiritual do batismo. E o sentido espiritual do batismo é sepultamento.
Nós desaparecemos para o mundo e ressurgimos para Deus. Como representar isso por meio de coisas físicas? A água é física. Os elementos são físicos. Quanto mais próximo, mais nós podemos olhar para aquilo e tocar a realidade espiritual pela fé por meio da palavra. Né? Então, a imersão é o que mais expressa isso, e não a aspersão. Todos os lugares na Bíblia que você vai buscar sobre batismo, você tem um só significado. E o significado é imersão. Você sabe onde você tem aspersão? Propiciatório. O sangue aspergido sobre o propiciatório. O sangue que nos cobriu dos nossos pecados. Sangue derramado. Lá no propiciatórios, o sumo sacerdote entrava com o sangue do sacrifício, e o que ele fazia? Ele aspergia sobre o propiciatório, que é ali a tampa da arca, que fala da obra de Cristo. Por quê? Por causa do sangue. Se há sangue aspergido, um animal foi morto. Sacrifício. Sangue aspergido. Mas o batismo, Romanos 6, imersão. Sangue derramado, nossos pecados perdoados, justificados somos, mas não está completo. Agora tem a nossa identificação, a nossa imersão, a nossa união com Ele. Imersão. A nossa nova maneira de viver, testemunho. Ela não deve ser mais compatível com a antiga maneira de viver. Irmãos, que importante reflexão nós precisamos fazer. Para nós que já fomos. E para o irmão que vai ser. Porque sábado ele dará um testemunho. Se muitos não sabem da sua conversão, sábado vão saber. E a partir desse dia, todos vão olhar para ele. Porque agora sabem em quem ele creu. E todos vão esperar dele uma nova vida. Um testemunho de Cristo. Então, imersão. O texto que foi colocado logo no primeiro aviso do batismo foi o texto de Atos 8. Vamos ver se a gente consegue ir para ele lá. Esse foi o texto colocado pelos pais de Atos 8. E eu penso que esse texto carece uma explicação, porque foi introduzido na mente do cristianismo algo que não está lá. Aquele batismo foi por imersão. Se você é um apreciador da palavra e lê com atenção, você vai ver que é. Não tem poça nenhuma ali. Não tem respingo de água em ninguém. Isso foi criação do homem. E isso dilui o significado espiritual do batismo. Os irmãos estão compreendendo? Porque quando você trata esses elementos e põe de qualquer maneira, você vai espiritualmente diluindo o sentido deles. Eu sei que as coisas físicas não podem interferir em nada, mas elas podem mostrar o que está por detrás. Por quê? Por causa da palavra. Então esse ponto é um ponto central. Então essa porção tem o final dela que nós vemos, o verso 5, vamos seguir lendo, tem algo que nos intriga aí. Então preste atenção, porque agora nós vamos introduzir, vamos chamar assim, um outro elemento nessas duas realidades. E esse elemento central, para que a mesa e o batismo possam permanecer com essa realidade, o elemento central, irmãos e irmãs, é a palavra. É a palavra. Por isso que o Senhor vai dizer assim: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Ou seja, irmãos, este pão perderá o significado, pode perder o significado para mim e para você, se nós não nos voltarmos à palavra. Lembre-se do princípio, logo no início da reunião? O Logos se fez carne. A palavra deu sentido para nós, a esse elemento, o pão. Foi a palavra que deu sentido a esse elemento, o cálice. É a palavra que vai dar sentido para a água no batismo. Sem a palavra, essas coisas se perdem. A palavra. Então, seguindo aí, o verso 2. Tendo sido todos batizados, então, já lemos, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram, então agora vai falar de comida, por isso que nós tomamos esse texto, e associamos as duas coisas. Todos eles comeram de um só, então não precisa de muita explicação, ele está falando que esse manjar é o quê? Alimento espiritual. O que eles comeram lá no deserto? Maná. O que é o maná no Salmo 78? Lá é citado assim, que eles comeram pão de anjos. Em que sentido? Uma comida celestial. Eles estão falando assim, nós nunca comemos isso. Salmo 78. Eles estão falando, nossa, que comida especial. Nunca provamos algo desse jeito. Essa não é a realidade? Quando nós cremos em Cristo, e quando nós comemos então do pão, e pela palavra de Deus e pela fé nós tocamos o quê? Nunca provamos algo como este pão celestial, o nosso Senhor, que é capaz de saciar a nossa sede, a nossa fome. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Ele é o único alimento espiritual, manjar espiritual, capaz de saciar, irmãos, escute isso, toda alma sedenta e faminta. Nenhum pão nesta terra pode saciar nossa alma sedenta e matar nossa sede, a fonte de água espiritual. Porque Ele é a fonte. Nada, irmãos, nada nesse mundo é capaz de saciar. Nada desse mundo é capaz de nos trazer tamanha paz interior. Nada desse mundo é capaz de trazer tamanha felicidade interior. E não é? Irmãos, quando você vê o Senhor em Mateus 26, partindo pão com os discípulos, interrompendo aquela festa antiga da Páscoa, da antiga aliança, estabelecendo a realidade espiritual da nova aliança, eles estão ali reunidos, o Senhor e seus discípulos, em uma comunhão em torno da mesa, em um ambiente de morte. Sim, a mesa é uma celebração, porque nós já vivemos nessa realidade. Mas Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios que nós devemos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Quando o Senhor está com seus discípulos, então veja a importância dessa realidade interior, do pão que nos alimenta. Porque o ambiente, queridos irmãos, é de tristeza, de morte, de angústia, de trevas, de temor. Tanto da parte do Senhor, como da parte dos discípulos. Os discípulos extremamente tristes, porque o Senhor, o mestre deles, vai partir. E vai deixar os seus discípulos. Eles estão tristes, eles estão angustiados, porque o Senhor os protegia, guardava, ensinava. Falava palavras de vida e de vida eterna. Este Senhor está para partir. O que você acha? Tristeza. E o Senhor angustiado, porque poucas horas depois, Ele vai à cruz. Ele sabe o que espera
Aquela celebração é a celebração da sua morte. Esse é o ambiente. E nós podemos olhar para isso como celebrar a mesa do Senhor. Mas o relato daquele texto é tão impressionante e bonito. Porque o cenário exterior, guarde isso, o cenário exterior não tem nada que colabore e que coopere para que eles tenham uma celebração, uma gratidão ou louvor. Mas então, terminando ali do Senhor partir o pão com eles, tomar do cálice, eles vão embora. Aí Mateus vai dizer assim: e cantaram um hino. E cantaram um hino. Um hino só. Um hino só. Por quê? Porque eles tinham ali o alimento. Irmãos, o que moveu eles cantarem um hino? Não foi a sala de hotel, não foi o ajuntamento, não foi a comida, não foi a festa, não foi a condição da nossa vida, não foi nada. Eles cantaram o hino por causa do alimento espiritual, por causa do pão. E eles cantaram um hino. Alguns sugerem que eles cantaram o Salmo 115 até o 118. Então, se você tomar esses salmos, todos eles compõem um hino, mas são vários salmos. Então, o que fez com que eles entoassem este hino? Irmãos, convicção e realidade aqui do coração. Não são os atrativos, queridos irmãos. Não são as coisas. Graças a Deus nós nos reunimos aqui para celebrar. Mas a celebração é resultado do nosso coração, da nossa devoção. Irmãos, sábado nós vamos nos ajuntar para o batismo. Sim, é uma celebração. Mas aquilo só terá um testemunho se aquilo vier do coração. Não é porque é chácara, não é porque vai ter comida, não é porque o ambiente é agradável, não é por causa de nada disso. Aliás, Paulo, quando vai falar da mesa para os coríntios, ele repreende aquela alimentação chamada ceia, que ele não é a ceia do Senhor. É uma festa fraternal que eles chamam. E havia mais ganância ali do que outra coisa. Tomando a frente dos outros, aquele que realmente precisavam ficavam sem comer. E depois eles iam partir o pão. Então, graças ao Senhor, nós podemos sim nos alegrar com o testemunho do batismo, mas o que move, o que vai mover o irmão que vai ser batizado, o que move cada um de nós que vai estar ali, é a convicção e a alegria do coração, porque tocamos a realidade espiritual daquelas águas e o que elas representam. Então, o nosso testemunho será, irmãos, deveria ser, porque haverá outros ali. Qual é o nosso testemunho? Ali, testemunho de zelo, de fidelidade às palavras do Senhor e um testemunho de júbilo, de alegria, de exultação, as duas coisas. É um testemunho, não é só de quem está sendo batizado, de todos nós que estaremos assistindo, mas todos aqueles que também nos estarão assistindo. Então, todos nós ali somos um testemunho para aqueles que estiverem ali. Testemunho do quê? De imaturidade, de infantilidade, de criancice, de ignorância da palavra de Deus. E se alguém te arguir sobre o batismo? E se alguém perguntar sobre a mesa? E se alguém perguntar, por que vocês se reúnem assim? Lembra que o Senhor falou nos últimos dias? Nós vamos responder, tudo a mesma coisa? Um testemunho nós daremos, de temor e de uma alegria que vem do coração. Irmãos, essa felicidade do coração, que muitas vezes transforma aqueles que estão à nossa volta. Não é o que foi produzido exteriormente. O irmão já disse assim,
que quando nós pregamos ou ensinamos apenas doutrina, tudo que nós formamos nos outros é doutrina. Quando nós ministramos vida, então forma-se vida em outros. É a mesma coisa. A realidade vem do coração e muda os que estão à volta. Testemunho do Senhor. Então vamos um pouquinho mais rápido aí. Então, todos comeram de um só manjar espiritual, verso 4, e beberam da mesma fonte espiritual, está vendo? Comida, bebida, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia. Então o texto já explicou o significado. E essa pedra, né, não precisa realmente de nenhum curso aí, para você entender a realidade espiritual da sombra, não é? Da sombra. Irmãos, muito maior é a realidade hoje. Não deveria haver nenhuma deficiência e dificuldade para ver a mesma como uma realidade espiritual, como um manjar espiritual. Porque nós vivemos dentro da realidade. Eles estavam na sombra. E mesmo a sombra está mostrando o quê? Que a pedra era Cristo. Qual é o sentido do batismo sem Cristo? Qual é o sentido da mesa sem Cristo? Perdeu toda a finalidade. E a pedra era Cristo. Agora o texto que nos chama, o versículo que nos chama a atenção, é o 5. Não é? Com tudo isso, tá certo? Isso é o que eles viveram, o que eles passaram. Na nossa realidade é o que nós temos, nós não temos a mesa. Né? Não só nós, a igreja do Senhor não tem a mesa, em diversos lugares tem a mesa. Não tem batismo? Tem batismo. Mas olha esse verso 5. Diz assim: entretanto, a ideia aqui, todavia, porém, entretanto, que verso triste, né? Que verso triste. Mas nós temos que refletir porque ele está aí, não é? Ele está aí. Entretanto, todavia, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E aqui cabe já uma pergunta. Por quê? Eles não tinham sido batizados na nuvem? Eles não tinham sido batizados no mar? Eles já não pertenciam a Moisés? O que aconteceu? Deus não se agradou da maioria deles. Abra comigo Hebreus, e Hebreus vai responder o porquê. Nós já falamos uma base, a palavra. Lembra que nós falamos? A palavra. Se não guardamos a palavra, não guardamos os seus mandamentos, essas coisas perdem o significado. Se perdeu o significado, virou ritual. Batismo e ceia. Deus, Senhor, não se agrada disso. Então veja o que Hebreus vai dizer lá no verso 1 e 2 do capítulo 4. Então veja aí. Hebreus capítulo 4, verso 1 e 2. Então lembre-se do que o Senhor falou ali no verso 5. Né? Entretanto, todavia, o Senhor não se agradou. Tendo isso, né? Olha o verso 1 aí. Temamos, portanto, que sendo nos deixado a promessa, né? Se você estudar sobre a promessa, você vai chegar no derramamento do Espírito Santo lá em Pentecostes. Esse é o cerne e o cumprimento da promessa. A promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. A ideia aí que algum de vós tenha ficado à margem do caminho, ou ficado para trás. É a melhor ideia aqui para esse texto. Lembre-se da parábola, os que ficaram à margem, não é? Porque a semente foi roubada, a palavra. Então, verso 2. Veja aí, porque também a nós, está vendo que ele está só tomando o pano de fundo do que aconteceu com eles. Porque ali, 1 Coríntios 10, está falando deles. Mas mostrando que aquelas coisas que aconteceu com eles é exemplo para nós. 1 Coríntios 10 vai seguir falando isso. Que o que aconteceu com eles serviu de exemplo para nós. O povo que possui
a realidade da nova aliança. Então, Hebreus vai dizer assim, agora no verso 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Então, a palavra anunciada para eles tem o mesmo sentido espiritual das boas novas. Por isso, manjar espiritual, fonte espiritual. A pedra que o seguia, que era Cristo, a pedra espiritual. Não é? Então, as boas novas foram anunciadas lá, na sombra, na figura. Como se deu com eles, lá atrás. Agora veja, a chave. Mas a palavra, está vendo aí? A palavra que ouviram não lhes aproveitou. Então aqui está a chave. Por que que isso ocorreu? Mesmo tendo a mesa, mesmo tendo os batismos, a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Então isso é para nós. O que temos feito com a palavra que nós temos ouvido? Porque senão, queridos irmãos, perderemos com o passar do tempo o significado e a realidade desta mesa. E perderemos o frescor da nossa salvação com o passar do tempo, porque não estamos ouvindo a palavra que nos é anunciada nesses dias. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Viu aí? A palavra misturada com fé produz realidade espiritual. A palavra misturada com fé transforma a nossa vida. Dá forma à mesa, dá forma ao batismo, dá sentido espiritual ao batismo, sentido espiritual à mesa. Sentido espiritual à comunhão dos santos, a palavra. E o que a igreja em nossos dias tem perdido? A palavra. Onde está a palavra? No meio do povo de Deus, fechada. Tem-se tentado chegar numa realidade espiritual por meio de atrativos, eventos, shows, estratagemas. Mas a realidade espiritual não vem. A mesa se desvanece. O batismo perde seu sentido. Todavia, entretanto, o Senhor não agradou da maioria deles. E eles ficaram prostrados no deserto. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois, há outros textos, nós vamos deixar, porque o nosso tempo está se esgotando. Abra rapidamente comigo no texto, então, de Atos 8. Nós vamos concluir ali. Vamos passar rapidamente, por causa do nosso tempo. Então, aguente mais um pouquinho e vamos ler aí a partir do verso 26. Capítulo 8, verso 26. Vou citar uma outra referência de Atos 2, 41 e 42, que é sobre a mesa. E aqui nós vamos ver por que eunuco foi batizado. Ele foi batizado pelo mesmo motivo que creio que o irmão vai ser batizado. Talvez nós falemos, sim, porque ele creu em Cristo. Sim, esse é o principal motivo. Mas o que levou este irmão que vai se batizar a ir a Cristo? E o que levou o eunuco a se batizar? Por isso que esse texto nós não podemos passar rápido por ele e ser precipitado nas conclusões que nós fazemos que não estão aí. Atos 2, 41 e 42, o 41 está assim: e os que aceitaram a palavra, os que aceitaram a palavra, estes é os que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os que aceitaram a palavra. Então são aqueles que não foram tardios no ouvir. São aqueles que ouviram a palavra e misturaram com fé.
Eles permaneceram, então, na comunhão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não é? E aqui, com o eunuco, o que aconteceu? A mesma coisa. Então, o texto vai mostrar isso. Então, por que o eunuco chegou a essa definição? Por causa da palavra. Esse é o primeiro ponto. Não é do nada. Eunuco falou, eu quero ser batizado. O texto não está dizendo isso. Então veja aí. Um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Então aqui ele não foi arrebatado, não foi transportado. Aqui ele se levantou e foi mediante o que o anjo falou. Aqui não tem nenhuma intervenção sobrenatural até aqui. Ele vai a mando de uma ordem, né, que Deus havia dado. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candence, rainha dos etíopes. Então, eunuco é uma pessoa importante. Não precisamos falar sobre isso, porque o irmão, há um tempo atrás, já explicou o que é eunuco. Ele tem, sim, um certo conhecimento das coisas. Eunuco não é sinônimo de alguém que é tolo. Não confunda as coisas. Né? Eunuco é alguém que possui um determinado conhecimento sobre as coisas. Por isso que ele é um eunuco da rainha. Alguém próximo, de confiança. Não é? Então, seguindo aí, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Já viu que ele não é pouca coisa. Que viera a adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo, então presta atenção. A primeira nota, o que ele está fazendo? Lendo a palavra. Então ele tem interesse pela palavra, porque ele está lendo Isaías. Então vamos seguindo. Então aí sim, então agora disse o Espírito Santo, agora não é anjo, porque as palavras de Felipe, a direção de Felipe, escute com atenção, não vem de anjo. O anjo apenas deu uma ordem a Felipe que Deus queria que fosse dado. Sai, levanta e vai ao encontro. Agora, o Espírito Santo que vai dar a Felipe as diretrizes e o que falar. Então, disse agora o Espírito Santo. Não é visão, não é sonho, não é anjo, não é ninguém. Disse o Espírito Santo. Então, o primeiro passo, eu nunca estou lendo Isaías. Seguindo aí, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu novamente ler o profeta Isaías e perguntou, veja a pergunta, compreendes o que vens lendo? A pergunta que Felipe fez, ele está lendo o livro, Felipe faz uma pergunta. Compreende o que vem lendo? Então veja o coração de simplicidade do eunuco. Ele vai dizer assim, ele respondeu. Então isso revela o seu coração. Como poderei entender se alguém não me explicar? Explicar o quê? A palavra. A palavra. Então você tem o quê? Um coração humilde, que aceita o ensino sobre a palavra que ele estava lendo. Então, seguindo aí, se alguém não me explicar, né? Se alguém não me explicar, aí, seguindo o texto. E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Não é? Aliás, ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Como que eu posso compreender o que estou lendo? Verso 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida foi tirada. Claro, nós olhando para isso nós já sabemos. Mas eunuco não entendia o sentido espiritual disso, porque é uma profecia. Então por isso que ele pede explicação. Então o eunuco disse a Felipe, peço-te que me explique. A quem refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro?
Nós também sabemos que essa profecia falava daquele que estava para vir, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não é? Seguindo o texto, 35, verso importante. Então Felipe explicou. Se nós formos rápidos, vamos falar, Felipe explicou o que é essa passagem, de quem falava. Aí nós ficamos no suspense, mas como que ele resolveu ser batizado? Só com essas palavras? Nós podemos pensar, ninguém falou de batismo aqui? Então volte a sua atenção de novo. Porque foi falado sim. Porque olha o que o Felipe vai dizer. Então Felipe explicou, ponto e vírgula, e vírgula. Olha aí, começando, certo? Começando por esta passagem, anunciou-lhe a Jesus. Bom, Felipe é o evangelista, conhece o Senhor. Começando por esta passagem, ele anunciou-lhe Jesus. Olha, irmãos, se ele começou por aí, como falar de Jesus e não falar do seu batismo? Como falar de Jesus e não falar da sua morte? E do seu sepultamento? E da sua ressurreição? Olha, irmão, não sejamos simplistas, muitas vezes, na palavra. Começando por aí. Ele expôs toda a obra, toda a pessoa de Cristo para eunuco. Né? Foi isso que ele fez, porque ele anunciou-lhe a Jesus, começando de Isaías. O verso seguinte, seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia, então, por isso, claro, eunuco está esclarecido, convicto do quê? Que ele tem que se batizar, ué. Se ele creu no Senhor Jesus, porque foi lhe exposto, se o Senhor Jesus foi batizado, eunuco está constrangido. Pô, bom, se esse é o santo de Deus e foi batizado, e eu então? Eu tenho que ser já rápido batizado, porque a palavra foi exposta. Quem deu sentido a essas coisas para eunuco? Quem deu sentido ao batismo? A palavra. A pessoa e a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo. Vai trazer realidade espiritual para eunuco. Então o texto vai seguindo aí. Então o que aconteceu? Certo lugar havia água. Não está escrito poça, não está escrito nada disso. Então não ponha o que não está escrito. Havia água. Disse o eunuco, porque já está resolvido, certo? No seu coração, resolvido. Eu tenho que me batizar. Não é mais essa a questão agora. A questão agora é a água. E o sentido. Então nós vamos ver, será que o eunuco entendeu o sentido do batismo? O verdadeiro sentido? Então o texto vai dizer que sim. Né? Disse o eunuco, eis aqui água. Certo? Ele avistou água, não poça. Porque o texto vai dizer assim, que me impede que seja eu batizado? Você sabe o que significa a palavra batizado? Ele avistou água, ele diz assim, no original está assim, que impede que eu seja submerso? Bom, então não é posse. O que ele avistou é suficiente para ele ser submerso. Ele avistou água. Quem me impede que eu seja batizado ou submerso? Felipe respondeu. Agora veja o outro verso interessante, importantíssimo. Felipe respondeu. Veja o que Felipe responde, irmãos. Mas veja o que eunuco responde. E Felipe não faz uma pergunta aqui para o eunuco e o eunuco dá outra resposta. Ele vai dizer assim, é lícito se crer de todo o coração. É isso que Felipe falou. Felipe só falou isso, mais nada. Se você crê de todo o coração no que você ouviu e compreendeu, você pode ser batizado. Agora veja a resposta dele. E veja se ele não compreendeu, espiritualmente falando. Ele vai responder assim. Respondendo ele, disse, veja aí, creio. Ele podia só responder isso. Porque foi isso que Felipe falou. Se você crê de todo o coração, amém. Ele podia responder assim, creio. Mas não foi isso que ele respondeu. Ele foi além. Ele foi além. Creio que Jesus, não só Jesus,
que este que foi levado ao matadouro, como cordeiro, como homem, ele vai dizer assim: creio que Jesus, Cristo, porque agora entendeu que ele é o Messias, enviado por Deus, e não só isso, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, eunuco está convicto que ele é sim o cordeiro que foi levado mudo perante os seus tosqueadores. Ele creu que ele é o filho de Maria, mas ele creu que ele é o Filho de Deus. Irmãos, essa é a fé única do cristianismo. Fora disso, não é a fé cristã. Porque aqui está a base para sermos batizados. Essa é a resposta do eunuco. Isso é o que foi implantado nele por causa da palavra. Isso estava no coração de eunuco por causa da palavra. A palavra trouxe a revelação do quê? Do Verbo encarnado de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Creio que Jesus Cristo, este que foi levado ao matadouro, é o Filho de Deus. Que linda passagem, queridos irmãos, que linda passagem. Seguindo aí, nós vamos concluir. Verso 38. Então mandou parar o carro. Agora veja essa expressão. Ambos desceram à água. A água que ele avistou. Está com um crase aí, talvez, na Bíblia. A ideia aqui é, desceram para dentro da água. É assim que está no texto original. Ele mandou parar o carro. Então, veja, desceram, não do carro. O texto está falando disso. Desceram a água que eles avistaram. Ele mandou parar o carro. Ele não está dizendo que desceram do carro. É óbvio que eles desceram do carro. Mas o texto está falando que relatando que eles desceram a água que eles avistaram, ou para dentro da água. E Felipe, então, batizou o eunuco. Olha o verso 39, para ficar claro o sentido do batismo e o significado da água. E do que? Da imersão, ou a submersão. Imerso, sepultamento. Quando saíram, né? Pode ver aí, ambos, Felipe e eunuco, então, me parece que uma poça é um tanto pequena para dois. Né? No mínimo, um bom laguinho para caber 2 pessoas. Ambos, desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando, a ideia aqui no original também é assim, vieram para cima, ou vieram para fora da água, porque estavam imersos. Então saíram da água, como está aí. O Espírito do Senhor. Nós podemos olhar assim, mas que importância tem isso agora, que o Espírito Santo vai fazer com o eunuco? Não é essa a questão. Quem está ali? Trazendo realidade e batizando o eunuco? Felipe? Disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. Como que agora o que aconteceu? Minha tarefa foi cumprida por meio de Felipe. Felipe pode ir embora. Né? Pode ir embora. Você fez o que tinha que fazer. E quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. Agora sim arrebatou. Né? E transportou ele aí para outro lugar de volta. Agora veja, a mesma relação então do que aconteceu com os discípulos partindo o pão. Naquele ambiente, eles saíram e cantaram um hino. Sem nenhuma motivação exterior, porque não havia. E veja como esse texto vai acabar. Não ouvendo mais o eunuco, agora veja o que o eunuco vai fazer. Felipe foi embora. Quem está com o eunuco? Só a rainha, que estava conduzindo a carruagem. Talvez alguns servos ali. E este foi seguindo o seu caminho,
cheio de júbilo. Não tinha nenhuma chácara para celebrar, nem comida. Porque, irmãos, essas coisas vêm daquilo que a palavra produz no nosso coração. Porque aí não precisamos de nada. E tudo que daí nós fazemos reflete esse júbilo interior, essa alegria interna, o louvor, a gratidão e cantar um hino. E eu nunca saio com júbilo, sozinho praticamente, celebrando o Senhor, sem nada externo. Ele saiu jubiloso, porque a palavra encheu o seu coração. A pessoa do Senhor Jesus encheu o seu coração. Irmãos, isto é realidade espiritual. Isto é realidade espiritual. Que o Senhor nos ajude nestas coisas. Mesa e batismo. Mesa e batismo. Contém esta realidade que é formada, por isso que eu deixei esse texto, pela palavra. Os que aceitaram a palavra permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Felipe aceitou a palavra e foi batizado, né? Então, com certeza, nós podemos ver o oposto daquele versículo 5. E Deus se agradou de eunuco. Talvez nós falemos assim, porque ele foi batizado? Sim, porque ele está cumprindo uma ordenança do Senhor. Mas porque ele acolheu a palavra do Senhor. E o Senhor se agradou de eunuco. E assim o Senhor realmente pode se agradar de nós, quando nos reunimos para adorá-lo em torno da mesa. Mas porque estamos acolhendo a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, somos agradecidos pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor sempre nos ensina e traz a renovação da Tua palavra em nossos corações. Nos conduz ao Senhor na nossa caminhada, no nosso ajuntamento. Conduz-nos, ó Senhor, quando estamos diante da Tua mesa. Conduz, Senhor, o tempo do batismo ali, naquele sábado. Que de fato o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja honrado, o Teu nome seja um testemunho para todos aqueles que assistem. Te pedimos, ó Senhor, o Teu suporte. Ganha o nosso coração, conquista-nos, Senhor. Dá-nos um amor para com a Tua palavra, para contigo mesmo. Nós te pedimos, ó Senhor, mais uma vez. É no Teu nome que nós oramos, agradecidos pela Tua grande misericórdia e paciência conosco. Conquista-nos, Senhor, nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém.